Bom dia, que a paz de Jesus seja alcançada por todos nós nesta manhã. Dando continuidade aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos ver o capítulo 104. E o tema é Espada Simbólica. E Emmanuel inicia o capítulo com o seguinte versículo: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa passagem causa frequentemente uma estranheza, né? Porque, como Jesus, sendo o príncipe da paz, poderia falar em trazer uma espada, né? Para entender essa afirmação, é preciso compreender o simbolismo da espada. Jesus, que só falou do amor, né, de misericórdia, compaixão, de repente ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada? Então, que contradição é esta aparente nos ensinamentos de Jesus? No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral, Kardec faz considerações muito lúcidas sobre essa passagem e também como em outras. Por exemplo, quando Jesus diz: aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. Então, Kardec vai fazer ponderações muito lúcidas sobre o significado ali do odiar, né? É diferente do nosso contexto, é num sentido de odiar, de amar menos, né? É de um certo nível, de uma certa gradação, é uma questão de prioridade, de importância. Então, não são contradições em si mesmo. São aparentes contradições, porque na verdade nascem de uma falsa interpretação de nossa parte, né? Por não conseguirmos penetrar muito, né, no sentido mais profundo do texto. E ao penetrar no espírito do texto, Kardec vai mostrar que são falas que fazem realmente sentido e são realmente importantes as considerações que Jesus nos traz. E que não podem ser entendidas ao pé da letra, e sim à luz da compreensão mais profunda. E Emmanuel começa o texto dizendo assim: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino. Então, nós precisamos aprender a superar as aparências no estudo do Evangelho, para entender o verdadeiro significado dessas palavras. Isso porque, se nos apegarmos às formas e aparências, podemos nos confundir. É importante ir mais fundo e entender a mensagem verdadeira, porque isso gera uma perturbação mais do que poderíamos imaginar. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente, ou seja, profundamente, né, viciado. Então é preciso mudar a ideia de paz. Muitas vezes pensamos que paz significa não ter problemas, não ter dificuldades, não ter dores, né? Mas não foi essa paz que Jesus prometeu. Ele não disse que seus discípulos não teriam problemas. Pelo contrário, a paz que Jesus oferece é aquela paz interior, né,
que nos ajuda a enfrentar os obstáculos da vida, né? Com fé e coragem. A paz que ele prometeu está lá em João. Há a paz do mundo e há a paz do Cristo. A minha paz vos deixo, e não vou-la dou, porém, como o mundo a dá. Então, a paz do mundo é aquela paz ilusória, onde a vida parece tranquila, sem lutas, sem dificuldades, mas também é inércia, é estagnação, né? Essa é uma paz que a gente quer fugir, né? Um apego, uma escravidão às paixões, né? Então essa é a paz do mundo. Agora, a paz de Jesus, contrariamente, vem acompanhada de um combate, de uma espada. Mas a gente precisa entender, né, que espada é essa de que Jesus fala, né? Claro que não é uma espada-arma, aquela que fere, que machuca os outros. Jesus mesmo disse a Pedro: embainha a tua espada, porque com quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então guarda a tua espada, né? Ele disse a Pedro. A paz do Evangelho é uma paz que nos traz paz e equilíbrio, mas também nos faz lembrar que sempre podemos fazer mais e melhorar. É uma paz que nos motiva a continuar crescendo e melhorando, nos esforçando por melhorar. É a paz em movimento, né? Como a paz da fonte de água que segue jorrando, contornando obstáculos, vencendo desafios e encantando por onde passa. Na expressão comum, ter paz significa ter atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Normalmente, as pessoas acham que ter paz significa ter garantias exteriores, ter segurança, ter estabilidade em todas as áreas da vida, ter um emprego seguro, né? Ter garantias financeiras, poder, influência, além da saúde e o prazer. Mas, quando o indivíduo entra nesses estados, geralmente o que acontece é que o corpo passa a vegetar. Especialmente o espírito permanece estagnado, adormecido, quando não morto em sentido espiritual. Porque vida é movimento, é renovação, é progresso. Sobre isso, Paulo vai dizer: desperta porque dormes, levanta-te de entre os mortos. Paulo tinha todas as garantias exteriores. Ele tinha influência, ele tinha poder, prestígio, né? Inteligência, títulos, nome, tinha juventude, né? Ele tinha tudo o que se possa imaginar. E, no entanto, ele não encontrava paz. Isso é o que mais o incomodava. No livro Paulo e Estevão, onde Emmanuel descreve a jornada de Paulo para Damasco, Paulo vinha pensando sobre isso. Como aqueles cristãos que não tinham nada que ele tinha, tinham paz. E ele, que tinha tudo em termos de garantias exteriores, não tinha paz. E Paulo foi um, né, que despertou dos que dormem,
e levantou-se dentre os mortos por Jesus. E ele nos orienta para que saiamos desse estado de estagnação, de falsas tranquilidades do mundo, que representa uma tranquilidade aparente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa falsa concepção de paz. E Emmanuel continua: Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, dessa espécie, né? E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então, quando o cristão acolhe a mensagem do Evangelho com sinceridade no coração, o seu mundo íntimo se torna um combate entre o bem e o mal, porque ele deixa de combater com os outros para combater consigo mesmo. Então, quando a gente entra nesse combate conosco mesmo, nesta luta contra os nossos próprios defeitos, a gente já não tem mais tempo nem energia para ficar guerreando com os outros, né? Seguindo, acusando e atacando os outros. Nessa batalha íntima, as principais testemunhas são a nossa consciência, o Cristo, o Criador e os nossos benfeitores espirituais, servindo ao mundo aos semelhantes. Quando a gente acessa conhecimentos mais elevados, seja pela dor, pelos estudos, pela compreensão que a vida nos traz, a gente morre para nascer de novo em sentido espiritual. Jesus falou que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Ele fez uma referência à reencarnação, né? Mas também faz uma referência ao nascer de novo em espírito. Ele mesmo disse: é preciso nascer da água e do espírito. Então, a gente precisa morrer também em algumas ideias, em alguns hábitos infelizes que temos, né? Que a gente traz, mas precisamos nascer para algo novo. Então, a gente morre para nascer novamente em sentido espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, morre o velho homem e nasce o novo homem, mesmo durante a encarnação, uma encarnação, né? Porque não é preciso perder o corpo para nascer de novo. Basta nascer e renascer em espírito, mudando metas, horizontes e propostas de vida. E aí Emmanuel continua dizendo: o Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Então, a batalha de que Jesus fala não é uma luta física, violenta, mas sim uma batalha interior. É uma luta contra os nossos próprios defeitos e fraquezas, contra o mal que ainda existe dentro de nós. É uma luta constante entre o que é certo e o que é errado. E Emmanuel continua: e ele mesmo, Jesus, foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Então Jesus é Ele mesmo, o exemplo primeiro.
tomando essa frente com sacrifício de si mesmo pela causa do bem, sem retribuir a violência pela violência, o ódio pelo ódio e o desprezo pelo desprezo. Jesus em tudo combateu com as armas divinas do perdão, do amor, da paciência, da perseverança e da humildade. Porque essas são as armas que devemos usar em nossa própria batalha interior e em nossa relação também com os outros, né? Para superar a sombra do mal que ainda existe no mundo. E Emmanuel prossegue. Há quase 20 séculos vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Então, a estagnação, em sentido espiritual, é um desperdício de tempo e das oportunidades que temos. É perder o mais valioso patrimônio que nos foi dado, que é o tempo, que é a bênção também de uma reencarnação. Quanto mais conhecimento temos, maior a nossa responsabilidade. Não devemos adiar ou postergar, né, a nossa evolução espiritual. Jesus nos alerta. Ai dos que dormem, ai dos que escolhem dormir. E já tendo recebido a luz do conhecimento, já tendo conhecido Jesus e o Evangelho, não é os outros que vão nos cobrar depois, é a nossa própria consciência. O próprio Chico dizia que o que mais incomoda os espíritos, o que mais aflige, é justamente a sensação do tempo perdido. E aí Emmanuel continua. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Quando a gente comete excessos, né? Quando entramos no desequilíbrio, nós podemos prejudicar a nós mesmos, a nossa saúde, né? Até mesmo desencarnar antes do tempo, num processo de suicídio indireto. E isso nos afasta da luz, causando dores e sofrimento, quando a luz já esteve dentro de nós, quando a luz já raiou para nós. Por isso Paulo, na sua carta aos Efésios, diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então temos que ter sempre equilíbrio na vida, nada de excessos. E Emmanuel continua. No entanto, Jesus é chamado também o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Então, o Evangelho tem essa natureza paradoxal. Ao mesmo tempo que conforta, ele aflige. Ele aflige os confortados e conforta os aflitos. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele é essa espada renovadora da guerra contra o mal em nós, ele também é uma fonte divina de repouso aos corações. Os corações que se unem ao seu amor, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável.
Aqui, Emmanuel nos lembra a história de Saulo, que lutou por muitos anos, tanto contra desafios externos, né? Lutando contra as perseguições, né? Que ele teve, os desafios, e com obstáculos, né? Quando contra seus desafios internos, de vencer a si mesmo. O seu primeiro momento de êxtase ocorreu quando ele estava sendo flagelado depois de ter sido preso. Foi então que ele sentiu uma profunda paz interior que Deus oferece aos seus filhos depois de longa batalha por vencerem a si mesmos. E aí Emmanuel conclui, é que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então Jesus começou o combate da salvação dentro de nós, principalmente através da consciência mais esclarecida, que nos leva a esse combate por vencer a nós mesmos. E ao mesmo tempo ele representa o sustentáculo de uma paz sublime a todos aqueles que o buscam com bondade e sinceridade. Que saibamos bem combater para vencer nesse bom combate e avançarmos com Jesus em direção a uma vida mais plena e mais completa. E assim termino agradecendo a todos a atenção de todos, um ótimo domingo, uma semana abençoada com a paz de Jesus. Obrigada.